Paz, meus irmãos. Boa noite para todo mundo. Irmãos, antes de abrir a Bíblia, se alguém quiser já ir abrindo, Romanos capítulo 12, nós vamos ler algum versículo. Mas de antemão, eu queria aproveitar um assunto que eu estava falando com meu filho ali dentro do carro agora, que infelizmente faz as pessoas, ou o mundo cristão, o mundo evangélico, ficar meio neurótico, meio pasmo, viaja demais em algumas coisas. E o meu filho me questionou o seguinte: Satanás e Jesus está brigando com Satanás? Aí eu fui explicar para ele isso, e eu usei o seguinte exemplo. Eu faço salgado para vender também. Eu faço a coxinha. Aí você pode fazer uma analogia com o oleiro, que a Bíblia diz. Eu faço a coxinha, eu pego a massa, a farinha de trigo, eu coloco na água fervente, mexo até virar a massa da coxinha, depois eu solvo, eu abro aquela massa, coloco a quantidade de recheio que eu quero, tempero da forma que eu gosto, fecho essa coxinha, dou o formato que agrada aos meus olhos, eu empano essa coxinha, eu frito ela e depois ou eu a vendo ou eu a como. Aí eu pergunto para vocês: o que essa coxinha pode fazer comigo? Ela pode me fritar? Ela pode me comer? Ela pode me empanar? Ela pode decidir alguma coisa na minha vida? E foi isso que eu expus para o meu filho, e ele falou a mesma coisa. Ele falou: não pode. Eu falei assim: então como que Satanás briga com quem o criou? As pessoas colocaram um poder tão extraordinário no diabo e vivem numa ênfase tão profunda nele, em que o Evangelho de Jesus não deu essa ênfase. O Evangelho de Jesus, pouco se fala sobre Satanás, e quando ele é mencionado na história de Jesus, Jesus nem perde muito tempo com ele. Jesus fala para ele sair, Jesus permite que ele entre nos porcos. Jesus não perde tempo com ele, porque não é questionamento para Jesus. E o mundo cristão tem ensinado esse exacerbamento de poder demoníaco de Satanás, tanto na vida dos homens, quanto contra o próprio Jesus. E o que é que eu quis mostrar para o meu filho? Não tem como o Criador travar uma luta com a criatura. É a mesma coisa de dizer que eu estou lutando com Deus pelo trono de Deus. Existe alguma possibilidade de eu assumir esse trono? Não. Existe alguma possibilidade de Satanás ter êxito no que ele propõe fazer? Não, ele já está condenado. E as pessoas se preocupam demais com ele. As pessoas têm dado ênfase demais a ele. E esquece que o Evangelho de Jesus falou o seguinte: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ora pelo teu inimigo. Faz o bem a quem te faz o mal. Bendito serás quando fores perseguido, injuriado e mentirem, dizendo todo mal contra vós, por amor de mim. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu acho que nós precisamos ter consciência disso. É claro que o diabo ele é um inimigo para nós como seres humanos, bem mais poderoso do que nós. Mas a Bíblia diz que é maior o que está em nós do que o que está no mundo. E quando eu me refiro ao mundo, eu não me refiro às pessoas que não frequentam aqui, ao sistema mundano que impera na terra. O Espírito de Deus é maior. E aí o salmista Davi diz assim: não há encantamento sobre a tenda de Israel. E eu entendo que, sendo eu um sacrifício vivo, sendo eu algo que Deus tirou do lamaçal do pecado, não porque eu mereça, mas porque a misericórdia e a graça dele é infinita,
sendo eu assim, e sendo eu a tipificação de Israel no mundo, como que eu posso temer maldições sobre a minha vida? Como que eu posso crer que alguma coisa que o meu pai ou minha mãe fez, ou meu avô, bisavô, tataravô fizeram, recai sobre mim esse julgamento divino? A Bíblia diz que a salvação é individual. Cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus, exceto o Hamerson e todos os pais que estão aqui presentes, porque a Bíblia diz que os filhos é nossa responsabilidade. Então, até que eles atinjam a maioridade e o raciocínio próprio, ele é responsabilidade minha e sua, e nós havemos de prestar conta deles diante do Senhor. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 12. Eu queria compartilhar com vocês, eu fiquei o dia inteiro pensando no que compartilhar, e me deu vontade de compartilhar esse texto, que diz sobre a lógica do raciocínio humano, a racionalidade humana aplicada no Evangelho. Porque o Evangelho não é feito de loucuras, irmãos. O Evangelho não é feito de algo tão sobrenatural em que o meu cérebro não consiga raciocinar e entender. Eu só não entendo o Evangelho caso eu não queira. E o próprio Jesus disse: vós erreis por não conhecer as Escrituras. Então, se eu não compreendo o Evangelho, eu estou errando porque eu não leio o Evangelho. Irmãos, ouvir alguém falar do Evangelho é uma maravilha, mas nada se compara com qualquer minuto que você tirar de alma plena para Deus, ou para si mesmo, lendo esse Evangelho na simplicidade que ele é, e você vai ver que o Espírito do Senhor te ensinará muito mais do que qualquer uma outra pessoa falando para você. Diz assim o texto: e começou a falar-lhes por parábolas. Perdão, vou a página aqui, eu voltei. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Rogo-vos, pois, Ministério Comunhão, pela paixão de Deus, ou pelo amor de Deus em vós, que apresentei-vos o vosso corpo. O que Paulo está falando para você, meu querido? Se apresente ao Senhor, não aqui, não ali, não na Universal, na Batista, na Presbiteriana, na Assembleia, na Católica. Não é isso que Paulo está falando. Ele está falando o seguinte, ó: apresentei-vos o vosso corpo agora, já, há 2 minutos, há 20 anos, aonde quer que você esteja, apresente o seu corpo em sacrifício vivo. Vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E eu estava explicando isso para o meu filho. Eu pedi ele para ler esse texto para mim, enquanto eu me arrumava, tomava banho, vestia roupa, e ele lendo, e eu explanando o texto para ele. Por que Paulo fala para os romanos apresentar os corpos deles como sacrifício vivo a Deus, como sendo culto racional? Aí o versículo 2 diz: e não vos conformei-vos com este mundo. Aí a tendência do mundo cristão é falar o seguinte, que esse texto está dizendo: não conformei-vos com este mundo, é não conformei-vos com a calça jeans para mulher, não conformei-vos em ver um homem cabeludo, ou tatuado, ou de brinco, ou de
corrente de prata no pescoço, não conformei-vos em ver as pessoas de biquíni na praia, não conformei-vos em ver alguém tomando uma cerveja, não conformei-vos em ver outro fumando uma maconha. É isso que o mundo religioso ensina. Mas Paulo não está falando sobre isso não, irmãos. Paulo está falando assim, não conformeis com este mundo. E de novo eu enfatizo para você, mundo não são pessoas. Mundo são regras. Mundo é a estratégia de continuidade da vida sem Cristo. Mundo é tudo que se faz longe de Cristo e do Evangelho. Consequentemente, em pessoas. Mas as pessoas não é o mundo. E o mundo não é a praia, não é a terra, não é o céu, não é nada disso. O mundo é o que o homem implantou nele, são as politicagens, são as regras, filosofias, olhando para o seu próprio umbigo, traçando caminhos de subjugar uns aos outros, de enriquecimento ilícito, de palavras que profanam o templo de Deus, que sou eu e você. Ele fala assim, não conforme com isso, não conforme que o roubar é certo, roubar não é certo. Não se conforme em falar mal do seu irmão, ou permitir que alguém diga mal dele para você. O salmista Davi falou assim, bem-aventurado aquele que não aceita peita contra o seu próximo. O que é isso? É eu não aceitar que o meu irmão reúna-se comigo em torno do nome de Jesus, e em torno do nome dele, eu aproveitar para descer a lenha no outro irmão. Paulo está falando, não conformei-vos com isso. Não vos conformei-vos com a prostituição, que era avassaladora em Roma. Não vos conformei-vos com as obras da carne. Não vos conformei-vos em olhar para aquele que prospera e falar, por que eu não prospero? Não conformeis em dizer, igreja tal fala do Evangelho. Ela faz algumas coisas erradas, mas ela fala de Jesus. A palavra diz que haverão muitos que chegarão diante do Senhor e dirão, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu falei línguas estranhas, em teu nome eu entreguei recados, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz muitas coisas. Mas eu creio que todos se lembram o que Jesus fala para esse povo. Afasta de mim. Você formou com o mundo. Você praticou o que o mundo propôs a ser praticado. Quando roubaram perto de você, você foi cúmplice do roubo, ainda que você não usufruiu do lucro dele. Quando mentiram para você em nome de outra pessoa, você foi cúmplice da mentira, porque você sequer rebateu. Irmãos, eu sei que essa palavra não é agradável de ouvir, mas é o que nós precisamos ouvir. Paulo, quando ele fala, ele dá esse conselho para os irmãos que estão em Roma, ele sabia que a igreja do Senhor Jesus estava se contaminando com as coisas do mundo. E de novo eu quero enfatizar para você, as coisas do mundo não são as coisas que as igrejas têm ensinado. Sabe, as pessoas estão dando uma ênfase tão profunda em roupa, em carro, da forma que você corta o seu cabelo, e não olha para a dor do próximo. É isso que Paulo está falando para mim e para você. Tem dó. O Evangelho é muito mais do que isso. O preço que Jesus pagou, e eu não quero nem emocionar você com as dores e as chagas de Jesus, não. É o preço de angústia. Caso você não lembre, Jesus estava no jardim, ele chorou e ele suou, ele transpirou sangue por mim e por você e por todo mundo que está lá fora.
Não foi só por causa de nós aqui não, irmãos. Não foi só por causa dos batistas, dos presbiterianos, dos católicos, não foi. Quando que nós vamos entender isso? Quando que nós vamos entender que a salvação, ela veio para mim de graça, e eu não posso reter ela em mim? Sabe, é fácil a gente ganhar uma coisa muito boa e guardar ela. É muito fácil você se dar bem na vida e se dar bem sozinho. Mas quando Jesus falou isso, Jesus falou assim: ó, se você vai andar um caminho e alguém te obriga a caminhar uma milha, tenha dó, vai com ele 2. Se querem te tomar a capa, por favor, dê também a túnica. Se querem cortar fila à sua frente, ceda-lhe toda a honra que possível for. Mas nós insistimos em sermos maus. Nós insistimos em praticar o que não é agradável ao Senhor. Nós insistimos em conformar com o mundo, sabe? Teve um colega de trabalho que chegou em mim e falou o seguinte, e isso eu não estou falando para você querendo dizer que eu sou santo, não. E eu vou contar um exemplo de mim mesmo que me deixou o dia inteiro angustiado pelo que eu quase fiz. Ele chegou no serviço e falou assim: Ageu, comprei um salgado ali, o salgado estava frio, pedi o rapaz para esquentar e ele falou que não tinha micro-ondas, mas eu vi o micro-ondas e ele não esquentou. E eu passei o meu cartão, e num minuto que o cara virou, eu olhei para a maquininha estava escrito que não tinha passado a compra. O vendedor não viu, ele comeu o salgado frio, que ele não queria, e chegou lá falando assim: e não paguei, acho uma pouca vergonha isso. E eu fiquei calado, ouvi ele falar, deixei ele falar. Aí na hora que alguém tocou num assunto que dava margem para eu entrar com isso de novo, aí foi um assunto sobre política, eu falei assim: um erro não justifica o outro. Estava errado te oferecer um salgado frio? Estava, mas você tinha a opção de dizer que não queria aquele salgado. Não justifica você não pagar por ele, porque o salgado está frio. Aí eu falei sim para ele assim: justifica isso que você fez? Aí eu ainda falei para todo mundo que estava na sala, e falei: o que o Fábio fez foi correto? E sabe o que o Fábio falou? Não foi correto. Ele mesmo falou. Só que no coração dele ele queria justificar o que ele tinha feito. Ele falou assim: não foi correto. Mas, irmão, o mais tem que morrer. Não existe mais para o cristão, não. Irmão, eu ia ajudar, mas... Irmão, se Jesus, imagina Jesus falando o seguinte: eu ia morrer na cruz, mas Judas pisou na bola, não vou mais. E eu fiz esse povo pensar, sabe? E eu entendo no meu coração que isso é evangelho. Quando eu provoco as pessoas a raciocinar nessas atitudes, eu estou anunciando o evangelho a elas. Ainda que eu não esteja no mais alto monte, clamando, gritando, sapateando, rodopiando. E eu tenho tentado trazer para a minha vida que o meu comportamento tem que falar mais alto do que as minhas palavras. Porque palavras, irmãos, eu posso falar quantas eu quiser, que elas não refletem o que eu vivo, se eu não quiser que elas reflitam. E agora eu vou para o exemplo de mim mesmo. Quando eu vou para Brasília, eu pego pessoas no carro para eu não pagar passar a gasolina sozinho. Tem 2 companheiros que vai comigo sempre, e eu pego mais 2 pessoas. E um dia, chegando na rodoviária, eu olhei para o lado, tinha R$20 caído do lado do câmbio do carro. E o Júnior sabe o perrengue que eu tenho passado financeiramente. E com isso também não estou aqui lamentando minha vida para você não, tá? Só estou te contando só. E quando eu olhei aqueles R$20, sabe, aí eu poderia fazer como a maioria dos crentes fazem: o capeta falou no meu coração, pega para você. Não, irmão, não foi o capeta que falou.
Foi eu, Ageu Marciano de Souza, olhei para aqueles 20 reais e pensei, ele não vai ver os 20 reais. Mas Deus foi tão bom comigo que ele viu os 20 reais. E na hora que ele viu os 20, irmão, eu me envergonhei tanto de mim mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu anuncio o evangelho, eu digo que eu sou discípulo de Jesus. E 20 reais ia me corromper. Não justifica. Não justifica, irmão, ainda que eu esteja passando fome, não justifica eu tomar alguma coisa de alguém. Não conformei-vos com este mundo, irmão. Quando o mundo dizer assim é certo, para e olha para Jesus e pergunta no evangelho: Jesus, isso realmente é certo? O que o Senhor faria? Caso você não lembre o que ele faria, pergunte para ele. Tenha dó de si mesmo. A Bíblia diz assim: amai o teu próximo como a ti mesmo. Por que que Jesus falou isso para você? Sabe por quê, irmãos? Porque se você não tiver amor por si mesmo, a tal ponto de você fugir disso, a tal ponto de você se entregar à graça de Cristo, como que você vai desejar algo bom para alguém? Sabe por que que Jesus fazia isso? Porque ele se amava. E não é porque ele era Deus não, irmãos. Porque Jesus na terra, ele era homem, ele viveu como homem, ele sentiu desejo sexual como homem, ele sentiu os mesmos prazeres que eu sinto, Jesus sentiu. Aí as pessoas falam, mas ele era 100% Deus. Se fosse para ser assim, ele não precisava ter nascido de mulher. Ele quis mostrar para o homem que é capaz, é possível não conformar com o mundo, viver nele e entrar no reino de Deus pelas portas. E ele pega e afirma para você, ó: vinde a mim, eu sou a porta, passai por mim, e do outro lado tem pastagem, porque eu mesmo preparei para você. Eu sou o bom pastor. Eu cuido das minhas ovelhas e elas são cuidadas por mim, elas conhecem a minha voz. Irmãos, não tem como, eu fico triste. Esses dias eu falei para uma pessoa, eu estou cansado. Eu tenho 40 anos, irmãos. E hoje eu entendo quando eu vi alguns crentes velhos dizer que estava cansado. Eu estou cansado de ver gente que não quer entender. Gente que não quer viver o evangelho. Eles querem que eu chegue aqui e fale assim: você quer um carro? Não foi isso que Jesus falou, não. Jesus falou assim: no mundo você vai ter aflição, no mundo você vai sentir dores, no mundo você vai ser oprimido por amor de mim. Eu não vou te dar carro, eu não vou te dar casa, eu não vou te dar nada, mas eu vou te dar uma coisa que ninguém mais te dá. Eu vou te dar o reino eterno. Ninguém faz isso por nós, irmãos, mas todos querem ouvir a mesma coisa. Irmão, não esquenta, Jesus luta a sua luta. Não, ele luta a luta que você não consegue mais lutar. A luta sua é sua. O dizer não para os 20 reais alheio é meu. O dizer não para mentir para uma pessoa depende de mim. Tem um ditado chinês que diz: se alguém precisa de religião para ser bom, não passa de um cachorro adestrado. E eu abracei essa palavra, irmãos, e nem foi Jesus que falou. Sabe por quê? Que se eu depender do ministério comunhão para ser bom, eu não presto para nada. Eu tenho que depender do que Jesus fez, e não de medo do que Ele pode fazer, mas porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, e porque Ele me mostrou o caminho das pedras para entrar no reino eterno dEle. Mas as pessoas querem, as pessoas esquecem que Paulo falou o seguinte: ó, tenha dó, eu estou tendo que fazer tenda,
para me sustentar, para não ser pesado a vocês. Mas não, o evangelho de hoje é, entrega aqui que você vai ser rico e próspero. Não estuda não para ver. Eu falo para o meu filho direto, ele está aqui como testemunha. Eu uso eu e a minha esposa como exemplo. A minha esposa, quando estava trabalhando, ela fechava alguns contratos que ganhava, que o que ela ganhou em um contrato, acho que eu não ganhei em toda a minha vida de trabalho. E não foi porque eu fui preguiçoso e parei de estudar, não. Foi porque quando eu conheci ela, ela já estava na faculdade, eu abri mão dos meus sonhos no momento, para realizar os dela, para ver ela conquistar o sonho dela. Hoje eu já estou um pouco cansado, já não aguento muito a sala de aula, mas ainda almejo isso. E eu falo para o meu filho, você quer ter dinheiro? Você pode, não é pecado. Você quer ter um carro bom? Você pode, não é pecado, mas não espera Deus abrir a porta do céu para te dar, não. Ele já te deu saúde, Ele te deu um intelecto para você estudar e focar naquilo que você quer. O que você quer para a sua vida? Só que eu quero te enfatizar o seguinte: Jesus falou o seguinte: aonde está o teu tesouro, aí está o vosso coração. Cuidado com o que você deseja. Aí Jesus falou o seguinte também: se a minha palavra estiveres em vós, e vós estiveres nas minhas palavras, não é na Bíblia não, irmão, é nas palavras de Jesus. Se você estiver nas palavras dele, e as palavras dele frutificar dentro de você, tudo o que você pedir, em nome dele, será feito. Aí muitas pessoas também confundem essa palavra: então eu vou pedir um carro novo, né? Porque ele falou que é tudo, não é tudo, não abrange tudo. Só que Jesus está falando o seguinte: o evangelho dele tem que estar em mim, e eu entranhado no evangelho. E na medida que isso acontece, irmãos, eu mudo o meu nome, se você desejar um carro novo. Sabe por quê? Porque quando o evangelho penetra na sua alma, tudo que você deseja é em prol do evangelho. Você pode estudar, você pode correr atrás, você conquista se você quiser, mas a sua conquista vai ser empregada no evangelho. A sua vida vai ser em prol do evangelho. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí eu falei lá no início sobre intelectualidade do evangelho. Por que que Paulo fala assim, renova de acordo com a sua mente? Renova de acordo com o que a sua mente alcança. E vamos continuar aqui no versículo. Para que experimenteis quais seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu acabei de falar que não é um carro novo. Alguém aqui tem alguma história, sabe que Jesus andou num camelo 0 quilômetro? Ou que alguém chegou e ofereceu para ele uma Raider novinha com um amortecedor no calcanhar? Não, irmão. Quando Jesus andou em cima de alguma coisa, foi em cima de um jumento. As pessoas esquecem esse tipo de coisa que Jesus fez, né? Só prega a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Como é que é uma coisa triunfal em cima de jumento, irmão? Vai para uma cavalgada na roça e monta um jumento e vai no meio dos outros com os cavalos, mulas e outro mais, ver se não vão rir de você. E Jesus montou no jumento, entrou em Jerusalém para mostrar que não é o que você tem que conta, é o que você é na essência que conta. Qual é a sua essência? O que é que o evangelho está frutificando em você? O que é que o evangelho está crescendo na sua alma? Não por medo do inferno ou por um amor exacerbado ao céu, mas porque Jesus é maravilhoso e porque vai ser glorioso quando eu entrar nas mansões celestiais e encontrar com Ele. E não só eu, mas quando eu chegar lá e encontrar todos vocês, encontrar pessoas que eu achava que não entraria e vão entrar junto comigo. Não deixa, irmãos, a dureza do nosso coração fazer as coisas morrerem dentro de nós, não. Quando falarem para você, não vale mais a pena ser honesto, vale sim.
Você não precisa mudar o mundo não, meu querido. Quem muda o mundo é Jesus. A Bíblia diz que quem convence o mundo ou as pessoas da justiça, do juízo e do pecado não é o Ageu Marciano, e não é por muito falar em Jesus que eu convencerei alguém a ser bom, mas é porque o Espírito quer convencer quem quer que Ele queira convencer. Irmãos, eu aceitei Jesus com 15 anos, quando eu decidi levantar as minhas mãos nos moldes assembleianos para ser um cristão. E desde então eu sempre fui incomodado com tudo que eu vi na igreja. Participei de muitas coisas dentro da igreja. Eu li a Bíblia demais quando eu era novo convertido. Sabe por quê? Não é porque eu queria ser melhor que os outros, é porque eu tinha um desejo tão profundo de conhecer. Eu via as pessoas pregando e as pessoas falavam coisas que estavam no coração deles. Eles imaginavam o prolongar de uma história bíblica e eu ficava, gente, mas não tem isso na Bíblia. Eu já li isso aí, não tem. E eu nunca gostei de pregar ou de falar para alguém usando metáforas, usando anamatopeia, né? Nada dessas coisas. Sabe por quê? Porque o Evangelho não precisa disso não, irmão. O Evangelho não precisa que eu vire meus pés aqui para cima, que eu pule, que eu sapateie, que eu, coloque o suor santo em vocês, que eu cuspa na boca de outro, porque não sei se vocês viram essa palhaçada na internet. Gente, quando Jesus usou um cuspe, Ele usou para fazer um lodo, para passar lodo no olho de um cego. Aí vamos dizer assim, que eu vou fazer isso. Para que eu vou fazer isso? Jesus fez porque tinha um propósito para ser feito, e Ele era Jesus. Eu não sou Jesus, eu sou Ageu, eu sou servo. Eu fui chamado para servir, eu fui chamado para anunciar, eu fui chamado para ser um Jesus pequenininho na terra, e não ser Ele na terra. E quando eu falei para vocês que eu me sentia cansado, é nesse aspecto. Eu vi muitos crentes velhos falando que estava cansado de anunciar o Evangelho e ver as pessoas nem aí, como diz a Valesca Popozuda, beijinho no ombro para o Evangelho, contemporânea, pensadora. E esse dia, irmão, sinceramente, eu me senti cansado, eu me senti... eu falei, Jesus, eu não dou conta mais de falar do Evangelho para as pessoas, porque elas não querem. Elas não querem. As pessoas não querem o Evangelho, a maioria delas não querem. Elas querem as teóricas bênçãos que o Evangelho põe sobre as pessoas. As bênçãos criadas no mundo cristão para as pessoas. Porque aonde eu leio no Evangelho, Jesus em momento algum falou sobre essas tais bênçãos que são ditas por aí. A graça, irmãos, ela é derramada justamente porque, como eu falei para o meu filho hoje, não tem nada, irmão, nada que você faça que altere alguma coisa no universo espiritual em prol da sua vida. Você sabia disso? Você pode jejuar a sua vida inteira, que não vai mudar, porque não é o seu sacrifício que muda, é o sacrifício vivo, o seu corpo constantemente na presença de Deus. Aí você pensa assim, como é que eu posso estar constantemente na presença de Deus? É constantemente praticando o que Jesus ensinou. É uma igreja 24 horas. Mas não é aquela coisa de louco, de ficar andando e falando sozinho, sabe? É você ser em atitude a essência de Jesus, aonde você estiver e com quem você estiver. Versículo 3 diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Eu estava falando isso para o meu filho. Irmãos, não coloque a sua vida na balança com outra pessoa, não. Por mais que a pessoa seja admirável, não baseie a sua vida nisso. Aprenda com ela, se necessário for. Aí Paulo fala assim, saiba cada um aquilo que é conveniente saber para você.
na medida da sua fé. No final ele vai falar sobre isso. Mas que saiba com temperança, quer dizer, não fica uma loucura pelo conhecimento, uma loucura por entender os mistérios que a Bíblia diz. E ela própria diz que há coisas aqui que não é para entendimento humano, é só para quando a gente entrar lá. Conforme a medida da fé que Deus partiu com cada um. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho uma fé em um determinado ponto, você tem a sua, a do outro tem do outro, o outro tem lá em cima, o outro tem aqui embaixo, o outro acredita, mal acredita que Jesus realmente existiu, outro acredita que o mundo pode ser transformado apenas num falar, mas cada um tem a sua fé. O Billy Graham pregou e ganhou milhares de pessoas em uma pregação só. O apóstolo Pedro e Paulo passavam, a sombra de Paulo curava, ele nem sabia. As pessoas aproveitavam os lencinhos que Paulo tirava o suor e jogava fora. As pessoas corriam lá, pegavam o lenço e chegavam no enfermo e passavam o lenço e era curado. Era o suor de Paulo que curava? Não, era a fé da pessoa que levou o lenço. Era o comportamento de Paulo que dizia: esse aqui é um homem de Deus, porque ele socorre o necessitado, porque ele visita o preso, porque Paulo passou mais tempo preso do que solto. E mesmo preso, ele falava do Evangelho. Ele era o Evangelho vivo na cadeia. Ele era isso aqui que ele falou no capítulo 12. Ele apresentava o corpo dele como sacrifício racional dentro da cadeia. Não importa onde você esteja, meu irmão, se você for um discípulo de Jesus, você vai fazer a diferença na terra. E não vai ser a diferença para ser glorificado, não. Provavelmente vai ser a diferença para ser injuriado. Mas essa injúria vai te render a entrada no reino eterno do Senhor. E eu te convido a não desistir disso. Não desista de se apresentar ao Senhor. E eu já falei isso aqui e vou falar de novo. Como você se apresenta ao Senhor? Se apresentando às pessoas, se apresentando ao seu irmão que está do seu lado, parando para ouvir a necessidade dele e, se possível for, suprindo-a com o que você tem. E não só daqui, mas com todo mundo, com os que a igreja de Deus na terra diz mundo. Aí, porque o cara está no mundo, eu tenho que me afastar dele? Não. Jesus foi dormir na casa de Zaqueu. Os irmãos lerem lá, Zaqueu era cobrador de impostos. Eu, no fundo da minha alma, eu creio que ele era íntegro. Mas algumas pessoas dizem que ele não era. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas julgando pelas palavras dele, eu creio que ele era. Porque ele fala assim, ó, se eu tenho fraudado alguém, que ele se manifeste, e eu lhe restituirei 10 vezes mais o que eu roubei. Só que para a sociedade daquela época, Zaqueu era desculpa a palavra, bosta. Ele era tipo Eduardo Cunha. E Jesus parou, olhou para ele em cima da árvore e falou assim: Zaqueu, desce, cara. Hoje eu vou dormir na sua casa. Aí as pessoas ficaram escandalizadas. Como que Jesus, dizendo ser ele o templo, se mistura com pecadores, publicanos, prostitutas? É porque ele queria mostrar para mim e para você, irmãos, que não tem diferença de ninguém. Não tem diferença da prostituta, do mendigo e de nós. O mesmo amor que ele empregou na cruz do Calvário por mim, foi o mesmo que ele empregou por Lula, foi o mesmo que ele empregou por mendigo na esquina, é o mesmo que ele empregou para todo mundo, basta que haja arrependimento. Eu particularmente, tem dia que eu estou numa raiva do Lula, mas aí eu paro e penso, que se ele se arrepender de profundo do seu sentimento, da sua alma, e falar para Jesus: Senhor, me perdoa, Jesus vai perdoar ele.
vai abraçar ele e vai conduzi-lo às mansões celestiais. Aí as pessoas não entendem isso, sabe por quê? Porque o próprio Evangelho diz que ele é loucura para os que estão fora dele, e nós somos tidos como louco. Mas eu prefiro ser louco, eu prefiro continuar acreditando que o certo ainda é certo. Eu prefiro continuar acreditando que eu não devo me conformar com o que o mundo tem pregado como correto, a lei da vantagem, o jeitinho brasileiro. Eu tenho que estar em primeiro sempre, na fila do banco, na fila do ônibus. Eu tenho que estar em primeiro. Não, Jesus falou assim, ó, considere uns aos outros sendo superior a si mesmo. É eu olhar para outra pessoa e olhar para ela e falar assim, ela é muito interessante, ela é muito especial. É eu conseguir ver naquela pessoa medíocre o quão grande e especial ela é aos olhos de Deus. E quando eu conseguir fazer isso, aí sim o Evangelho está frutificando na minha vida. Era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Eu espero que tenha realmente trago algo de bom para a vida de vocês. E porque para mim essa palavra trouxe. Quando eu trago alguma palavra, ela não fica restrita só a quem ouve, mas também ao meu coração ela fala. E eu abraço essa palavra na minha vida e quero viver segundo ela. Eu falei para uma pessoa esses dias, Júnior, e lembrando de um amigo nosso, você vai saber quem que é, eu não vou citar nome, mas a pessoa enfatizava muito um legado na terra. Eu tenho que deixar um legado, eu tenho que deixar alguma coisa. Irmãos, eu não preciso deixar nada na terra. Se eu for um discípulo de Jesus, já está de bom tamanho. Quando uma pessoa na terra voltar e falar assim, eu lembro do Ageu, aquele cara falava de Jesus e ele vivia como Jesus. Está maravilhoso para mim, irmão. Está ótimo. Se uma pessoa for transformada pelo meu modo de ser e pelas minhas palavras, que são nada mais do que a reprodução do que Jesus já fez, eu já estou grato por isso. Que Deus abençoe vocês.